Oi, e aí pessoinhas, espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu trouxe mais um recapítulo do Entity Last Universe Last Star. É um nome muito completo, tá? Enfim, pra quem não tá sabendo, esse é o primeiro reality de sobrevivência da SM Entertainment que pretende lançar aí no mundinho do K-pop. A última subunidade do NCT, que já é um grupo bem famoso por aí. Enfim, no último vídeo eu trouxe o recapítulo do primeiro e do segundo episódio, e nesse episódio, e nesse vídeo no caso, eu trouxe o recapítulo do terceiro e do quarto pra eita, já as, eu não consigo falar, um trava-línguas. Já agilizar no processo, já que eu passei um tempinho aí sem postar vídeo, esse tipo de coisa. Foi mal, galera, foi mal, mas já postei bastante vídeo. Enfim, durante um mês eu postei bastante, mas enfim. Então é isso, né? Fiquem aí com o vídeo, porque eu falei bastante coisa, surtei bastante também, mas é isso mesmo de sempre. Vamos lá. Bom, nos últimos episódios, então, né, no primeiro e no segundo, eu comentei pra vocês sobre a primeira missão, falei como que eles foram divididos, bonitinhos, né, em duplas e tudo mais, como que aconteceria, então, a votação de, tipo, vão ser 6 pessoas nessa unidade, dois deles, isso, já foram confirmados, que é o Sean e o Yushi, e vão ocorrer aí mais algumas missões. E eu expliquei como que esse ranking foi formulado, né? 50% da equipe que tá aí junto com essas pessoas responsáveis, né? Por esse projeto. Eu embolei tudo agora, mas enfim. E o Eunhyuk e a Boa, que são os jurados aí principais. Tem todo episódio um jurado especial, mas eles dois são os principais aí. Eu esqueci, tem um nome específico para isso, mas eu acabei esquecendo. Mas enfim. 50% de cada um dos lados, eles vão escolher e tudo certo. Nessa missão, então, eles foram divididos, os trainees foram divididos em 2 grupos, time A e time B. Como que eles foram escolhidos? Com base nas músicas que eles iam apresentar. O pessoal, então, tipo, eu esqueci, né? A equipe responsável pelo debut desse grupo lá no futuro foi quem escolheu, que também é a equipe responsável aí pela pontuação, tipo, pelo ranking deles, foi quem escolheu baseado na música. E tentando aí, né, manter, tipo, uma sinergia entre o grupo em si. Por exemplo, já que eles iam performar tal música, tal pessoa combinava com a música. E quem combinava com essa pessoa e com a música. Tipo, foi mais ou menos assim que eles escolheram. Por exemplo, então um exemplo assim, um pouco mais perto, né? Por exemplo, o Jungmin vai ficar perfeito nessa música por causa do vocal dele. E quem combina tanto com o Jungmin quanto com a música? Ah, o Cacho. Então, os dois vão ficar na mesma unit. Mais ou menos assim que eles decidiram ali quem vai ficar aonde. E um ponto importante é que o Yushi e o Xion, que são os dois membros confirmados para o debut, vão ter que participar das 2 unidades. Ou seja, em 7 dias eles vão ter que aprender 2 coreografias, cantar perfeitamente e tudo mais, porque eles precisavam estar nos 2 grupos ao mesmo tempo. O time A ficou composto então com Xion, Yushi, Ryo, Heitetsu, Jungmin, Anderson e Kacho. Lembrando que, assim, todos eles são bem altos, menos o Ryo e o Kacho, porque o Ryo é um pouquinho mais novo, o Kacho também é, não tenho certeza, ou ele só é meio baixo mesmo. E o Ryo, tipo assim, foi o primeiro a ser escolhido da UNIT. E ele o tempo inteiro, tomara que o Kacho venha, tomara que o Kacho venha, tomara que o Kacho venha. E o Kacho foi o último a ser revelado. Eu achei isso estranhamente engraçado, porque, tipo, desde a primeira pessoa que chegou, ele já tava pedindo pelo Cacho. E aí o Heitetsu chegou e ele falou, tipo, nossa, tomara que. Tipo, o Heitetsu foi e perguntou pro Ryo, quem você quer que chegue? E aí ele falou, o Cacho. Aí o Junbin chegou e ele perguntou, nossa, quem que você quer que esteja na unit com você? E o Ryo respondendo, o Cacho. Ele só queria o Cacho. Tudo que ele queria era que o Cacho fizesse parte da mesma unit que ele. E o time B foi formado então pelo Xion, o Yushi, o Haruta, o Ryu, o Riku, o Sakuya e o Minjay. Gente, o Sakuya é muito fofo. Ele é uma gracinha. Inclusive, essa é a Unity super educada, porque eles literalmente cumprimentaram todas as 20 câmeras, todas as 20 vezes. Porque, tipo assim, chegou o primeiro membro da Unity, ele cumprimentou todas as câmeras. Chegou o segundo, ele fez o segundo, o primeiro, né, membro, fez o segundo cumprimentar todas as câmeras e ele foi junto. Então, conforme todos os 5 foram chegando, ele fez todo mundo cumprimentar tudo bonitinho. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui, já deixar bem claro, que o Sakuya e o Jungmin são os meus preferidos, mas enfim, acontece. Começaram então, né, os preparativos para essa apresentação que aconteceria em literalmente 7 dias. Tudo que eles tinham é uma semana para se apresentar. As músicas que eles deviam apresentar então é Lucifer, do SHINee,
e Yu do Super Junior. Lembrando que o Eun-hyuk é um membro do Super Junior e é um dos jurados principais. E eles também chamaram como jurados ali especiais um dos membros do Super Junior também e o professor de vocal deles. Então, tipo, esse professor de vocal era uma pessoa que conhecia bastante eles, porque ele ajudou bem eles. Não ajudou, ele literalmente treinou todos eles. Literalmente. Enquanto os outros jurados, né, a Boa, o Eun-hyuk e o outro integrante do Super Junior, que agora eu esqueci o nome, não conheciam eles até esse presente momento. Tipo, a Boa e o Henry que conheciam lá desde o primeiro episódio, mas esse foi o primeiro contato deles, diferente do professor de vocal. Obviamente que a SM usou todas as cartas que eles tinham na manga, logo, um dos treinadores ali, tipo, um treinador mesmo, literalmente, não jurado, foi o Taemin do SHINee, né, pra ajudar os meninos da equipe que ia apresentar Lucifer a, tipo, melhorar mesmo o que ele tinha, o que eles tinham que melhorar como grupo. Ele foi ali, ele deu umas dicas e tudo mais. E, inclusive, a primeira coisa que ele falou depois que ele assistiu a apresentação deles foi que eles estavam simplesmente impecáveis. Que ele achou que os meninos iam ficar nervosos ali com a presença dele e tal, mas que, na verdade, ele achou que estava todo mundo bem relaxado. E que todos eles conseguiram focar nele, tipo, nos olhos dele como pessoa, no caso, né? Porque você precisa olhar para os seus fãs ali, telespectadores, e que nenhum deles estava encarando o espelho, que é o que acontece, é bem comum, na verdade, de acontecer, principalmente para quem já assiste reality, tá bem, né, sabendo disso bastante. Inclusive, eu acho que todos os trainees observam bastante, veem bastante reality, pra estar aí, não é à toa, mas enfim, eu não sei porque eu tô fazendo uns comentários tão estranhos e pertinentes, né? Mas enfim. A preparação dessa equipe, então, de início foi sem a música, para que eles pudessem sentir ali como que é o palco, o espaço do palco é bem importante para que não saiam ali de nenhuma formação e tudo mais, porque o Taemin falou bastante sobre isso, né? Ele falou, tipo, olha, tem alguém aqui que tá um pouquinho mais pro lado, tem fulano ali que tá um pouco mais pro lado. Ele literalmente foi dando dicas um por um, bonitinho, mesmo que a dica fosse bem basiquinha, sabe? Ele realmente foi ajudando. Ele ajudou, por exemplo, o Ryo, que ficou com a maior parte dele, né, do Taemin na música. Ele interpretou bastante as partes do Taemin. E ele falou, tipo, nossa, eu acho que você tem que ter um pouco mais disso, mas no mais tá bom, esse tipo de coisa. Ele realmente foi, tipo, no um por um ali, ajudando todo mundo. Eu não tenho muito o que falar sobre essa apresentação, só que, tipo, ela realmente foi muito boa. Tipo, eu gostei bastante, eu não sei o que que aconteceu, mas eu simplesmente gostei, todo mundo se deu muito bem, sabe? Todo mundo se apresentou muito bem e tudo mais. É claro que os nossos queridos jurados com olhos de águia e ouvidos de elefante conseguiram perceber algumas coisas ali que me passaram despercebidas, algumas que eles notaram, eu realmente assim concordei porque eu notei também, mas não foi sobre uma apresentação em grupo, tipo geral, sabe? Não foi sobre faltou sincronia aqui ou aquilo ali e tudo mais. Eu vou falar sobre o que que eu não gostei dessa apresentação agora, apesar de eu ter gostado dela como um todo. Uma das coisas que eu não gostei nessa apresentação foi que eu só vi três pessoas apresentando. Só tinha três pessoas apresentando: o Xion, o Yushi e o Jungmin. Os outros, assim, passou só pra falar que tava ali e tudo mais. Gente, por quê? Assim, ok, o Yushi e o Xion, eu realmente entendo, porque eles precisam de um pouco mais de foco. E eles merecem um pouco mais de foco, porque eles já têm anos de treinamento, eles já têm, tipo, entre aspas, tudo que a SM acha que eles precisavam, né? Graças. Graças não, né? Tipo, pelo fato de que eles já vão debutar eles acabam sendo sim um pouco melhores do que os outros. E também que eles têm um pouco mais de tempo de treinamento do que a grande maioria, né? Tem gente ali que tem 3 meses de treinamento, enquanto eles têm 3 anos, né? Então, realmente, tem uma diferença bem gritante aí nesse sentido. No entanto, contudo, todavia, eu não entendi, porque, tipo, era só eles que estavam apresentando. O Jungmin realmente apresentou muito, inclusive ele teve muitas falas ali, muitos high notes e tudo mais. Eu achei que ele apresentou super bem, principalmente porque ele estava bem nervoso. Ele demonstrou-se bem nervoso, né? Antes da apresentação, como eu falei, eles apresentaram sem a música. Então, eles cantaram e dançaram literalmente sem a música. E eles acabaram errando uma coisinha ali, uma coisinha ali, mas o professor tava ali pra ajudar. Tipo, não, você errou nessa nota aqui, você errou naquela nota ali, fulano errou, tipo, a dicção tava ruim e tudo mais. E o Junbin era uma das pessoas que estavam bem nervosas. Mas assim, apresentou muito bem. O fato é, só tinham os três apresentando. Eu vi um ou outro passando ali e tudo mais, mas só tinham os três apresentando. O Xion ficou com 78% da música. O Yushi ficou com 15. O resto foi pro Jungmin.
O resto não. Tipo assim, os 4% foi pro Jungmin e o resto foi pros outros. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não gosto de má distribuição de linhas. Não foi uma má distribuição de linhas, foi, tipo, literalmente o Xion se apresentando com um pouquinho do Yushi e um pouquinho do Jungmin, o resto que se escafeda-se. Eu realmente achei, assim, isso meio triste. O Anderson teve a oportunidade ali de fazer um rapzinho bonitinho, mas foi por um microsegundo. Ai, mas realmente tem pouco rap na música, sim, de fato, mas, pô, né? Cadê uma distribuição menos pior, né? A SM sabe fazer distribuição menos pior do que essa. Mas, enfim. Essa foi uma parte que eu não gostei muito, que não me agradou muito. Inclusive, uma das coisas que a Boa falou, né, é que o Heitetsu não chamou nem um pouco a atenção dela. E eu concordo, eu não vi o Heitetsu se apresentando. Tipo, eu realmente não vi. Eu vi o Cacho, assim, bem pouquinho. O Ryo, eu vi um pouquinho mais, porque ele pegou uma das partes aí do High Note. O Anderson eu só vi por causa do rap, assim, mas o Retetsu eu nem sei que parte que ele ficou. Eu não tenho nem ideia. Eu não vi, eu achei isso, assim, bem triste. Não necessariamente ruim pro Reitetsu, quer dizer, é obviamente ruim pro Reitetsu, né? Se ele não consegue chamar atenção, ele não ganha pontos. Se ele não ganha pontos, ele não consegue entrar no ranking. Se ele não entra no ranking, ele não debuta. Mas, tipo assim, não é uma coisa que eu conseguiria fazer, sabe? Eu não sei também como chamar a atenção do povo, mas realmente é uma coisa meio chata. O Cacho, inclusive, ele falou um pouquinho, né, sobre o fato de que ele não consegue se expressar direito, mas que ele tá tentando. E eu achei ele muito fofo. Eu acho que é porque eu gosto dele. Mas enfim, eu achei ele muito fofo. O Anderson também apontaram, né, o fato de que o Anderson não tinha, tipo, ele não, não é que ele não tava dando o seu melhor, mas que ele tinha sido melhor na outra apresentação, mais ou menos isso, né, que ele não fez realmente o máximo do uso do corpo dele, não se apresentou do jeito que eles sabiam que ele podia fazer. E eu achei muito engraçado o Anderson falando, porque ele falou, tipo, não querendo justificar o meu erro, mas a minha blusa estava me atrapalhando. Assim, é trágico, mas é meio engraçado, porque ele realmente falou isso. Tipo, não querendo, né, justificar e tudo mais, mas teve uma hora que eu joguei os meus braços pra cima e a minha jaqueta simplesmente ficou na minha cara. E por alguns segundos eu não tava vendo nada. Então, assim, realmente acontece, né? Uma coisa triste, realmente não foi culpa dele. Mas, assim, foi engraçadinho de ver ele falando. Inclusive, tá todo mundo falando em coreano, bonitinho, e de repente vem o Anderson com uma fala super redondinha. Eu acho muito engraçadinho de ver esse tipo de coisa. Porque, tipo, a fala do Anderson, ela é muito redondinha, sabe? Não é como você fala normalmente em inglês, tipo, em inglês nativo eles falam um pouquinho mais embolado do que isso. E o Anderson, ele fala super redondinho, assim, eu consigo ouvir. Sabe quando você escreve com a letra super redondinha, super bonitinho, assim? É como eu ouço o Anderson falando. O inglês dele é perfeito, assim, ó. Maravilhoso. Tipo, é claro que é perfeito, né? Afinal, ele é da América do Norte. Mas é porque, tipo, não é normalmente assim que os nativos falam, pelo menos não que eu vejo na série, não que eu tenha ido pra América do Norte. Mas enfim, ele fala muito, muito redondinho. Eu acho muito fofo. É muito fofo, principalmente porque tá todo mundo falando em coreano. E aí eu entendo, tipo assim, uma palavra ou outra. Não é que eu entendo, tipo assim, a tradução. Eu entendo, tipo, enfim, eu entendo. E aí, de repente, vem o inglês super do nada. Eu acho isso muito legal. Eu comecei falando que eu não tinha nada pra falar sobre a apresentação, tipo, não tinha muita coisa pra falar sobre a apresentação, foi o que eu disse, mas na verdade eu passei uns 5 minutos falando. Enfim, o Cacho também foi assim, um pouco. Tipo, falaram mal dele, não falaram mal, vocês entenderam, né? Enfim, falaram que ele também não conseguiu mostrar o suficiente o charme dele, mas falaram bem dos outros três bonitinhos, né? O Yushi, o Xion e o Jungmin. Inclusive, o Jungmin chorou. Eu achei isso muito fofo. Triste, porém fofo. Porque ele falou que ele se esforçou tanto e que ele cometeu vários erros durante o ensaio e tudo mais, e ele se saiu bem. E ele começou a chorar, tipo, ele realmente começou a chorar. Eu achei isso muito fofo. Eu achei isso muito, muito fofo, muito fofo. Se o Jungmin não era um dos meus preferidos antes, pois agora que ele seja. A próxima apresentação foi a de Yu, do Super Junior, sendo ali assistida por dois integrantes do Super Junior. Lembrando que, para início, eles também ensaiaram sem música. E assim, se o time A cometeu alguns erros na apresentação de Lucifer, na apresentação pré ao vivo de Lucifer, o time B foi devastador, né? Foi muito ruim, muito ruim. Tipo, eles cometeram muitos erros ao vivo, né? Tipo, erraram letra quase, erraram tom, erraram um monte de coisa. Mas, no entanto, contudo, todavia, graças ao bom ensaio deles, eles conseguiram apresentar muito bem, tipo, todos eles.
Inclusive, eles falaram bastante sobre Uriku. Tipo, não bastante, né? Eles falaram uma coisa muito específica sobre Uriku que eu fiquei, assim, bem impressionado, que foi o fato de que eles não tinham nada pra falar sobre Uriku, porque ele se apresentou muito bem. Foi isso. É isso, né? Beijo, assim, tchau, fui. Gente, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo. Ele é muito bom. Ele é realmente muito, muito bom. Ele é talentoso, ele é carismático, ele é esforçado. Ele é realmente muito fofo. É muito legal assistir esse menino se apresentando, porque parece que ele já. Ele, tipo, parece que ele já debutou. Ele é muito bom, cara. Enfim, tipo, falaram bem, falaram mal também. Eu acho que não teve nada muito específico pra falar pra vocês. Além do fato de que, mais uma vez, eu só tava assistindo o Xion e o Yushi se apresentarem. Assim, nesse time, até que teve uma distribuição um pouco menos pior, mas só pelo simples fato de que todas as linhas foram pro Yushi e pro Xion. Tipo, teve uma partezinha do rap, né, que foi com o Riku e com o Sakuya. Eles conseguiram ali dividir a parte do rap 2-2, legal. Teve a parte do Minjay, o Minjay conseguiu pegar um high note, sim, um e outro, na verdade, um e outro não. Ele fez a maior parte dos high notes, mas no fundo, tipo, todo mundo cantando assim em cima, ele cantando um pouco mais baixo no fundo e tudo mais. O Haruta, não vi também, quase não vi. Passou assim, mas passou meio despercebido, coisa e tal. Quase não vi. Inclusive, os jurados também quase não viram ele. Enfim, tipo, os outros quatro, eles foram claramente tirados, né? Assim, não tinha muito o que fazer com eles, pelo visto. Só o Yon, ó, só o Yon, eu juntei o nome dos dois. Só o Xion e o Yushi que se apresentaram, inclusive. O Xion claramente tem mais linhas que o Yushi. Eu não entendi por quê, mas ele começa, ele termina, ele canta isso, ele canta aquilo. Eu não entendi. Nessa música, eles conseguiram, assim, ficar um pouquinho melhores nisso também. Então, os dois tiveram um tanto bom de linhas. Então, por exemplo, o Yushi que introduziu a música, né? Começou no centro, mas quem de fato começou a cantar foi o Xion, sim. Na outra música, nem a divisão entre eles foi boa. Como eu falei, tipo, o Xion tinha pegado 78%. Lembrando que isso não é culpa dos meninos, tá? Não tem nada a ver, não sou eles, provavelmente, né? Porque não mostra, provavelmente não são eles que dividem e tudo mais. Todo mundo confia muito na capacidade dos dois, então provavelmente eles jogariam um pouco mais de letras, de partes, isso, pra cima dos dois, né? Por mais, tipo, por uma questão de confiança também e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com eles, não é culpa deles, não é pra ninguém jogar hate neles. Eu adoro eles, eles são incríveis. Enfim, tirando isso que eu falei, a apresentação foi muito boa em si. Também não tem muito o que eu dizer, dessa vez realmente não tem muito o que falar sobre isso. Foi uma apresentação muito boa, eu gostei da coreografia, eu gostei do canto, eu gostei da apresentação em si, eu gostei de tudo, eu gostei bastante, foi muito legal. Mas assim, realmente não tem muito o que dizer. Passando então para o ranking, né? Lembrando que são 6 integrantes que vão debutar no grupo, dois já são confirmados, então eles precisam de um ranking de 1 até 4. Os outros 6 participantes ficam ali tentando disputar bonitinho. E a primeira coisa que eu digo é que eu fiquei muito chateada com o 10º lugar. O 10º lugar foi pro Heitetsu pela segunda vez, né? Na segunda missão, mais uma vez, o Heitetsu ficou no segundo lugar. O nono lugar ficou com o Haruta, que eu tenho quase toda certeza que também ficou com o Haruta no último episódio. E assim, é um pouco decepcionante, porque, tipo, eu sentiria, aqui, que não tô participando, né? Achismo meu. E eu me sentiria tão assim, inútil, né? Porque, cara, eles se esforçaram. Assim, o Rei Tetsu realmente falou que, né, assim, ele se esforçou bastante. Eu gosto muito do Rei Tetsu, mas eu não vi ele se apresentando. Poxa vida, ai, eu vou ficar triste. Enfim, nossa, ai, eu tô triste. Enfim, o terceiro lugar foi o primeiro revelado, né? Foi pro Sakuya. O segundo lugar foi pro Uriku. E assim, eu tinha certeza, o meu ranking, tipo, eu tinha certeza que eles iam revelar o terceiro lugar como Jungmin. Eu não sei por quê. Apesar de eles terem falado tão bem do Jungmin, eles acabaram falando um pouco mais bem ainda do Uriku. Então, na minha cabeça, ia ficar o terceiro lugar com o Jungmin, o segundo lugar com o Sakuya e o primeiro lugar com o Uriku de novo, porque no último episódio o Uriku pegou o primeiro lugar. Então, essa era a ordem que eu achei. Mas foi um pouquinho diferente, né? O terceiro lugar foi com o Sakuya, o segundo com o Uriku e o primeiro com o Jungmin, né? Ele subiu 2 posições, ele tinha ficado em terceiro lugar no outro.
Mais uma vez, em sexto lugar ficaram duas pessoas, que foram justamente Ryu e Ryo. Assim, esses dois vão me confundir muito, muito mesmo. O oitavo lugar foi pro Cacho, que eu achei que mereceu mais, mas enfim. Eu fiquei, assim, um pouquinho chateada, né? Porque eu gosto muito do Cacho, eu acho que ele merece mais. Mas realmente, sendo justa, né? Eu também não vi muita apresentação dele, é só porque eu gosto dele mesmo e acho ele muito fofo. O Anderson ficou, então, em quinto lugar, se não me engano, ele desceu duas posições, eu acho que ele tava em terceiro. Não, não, pera. Não. Ah, não sei. Enfim. Ou ele tava em terceiro ou ele tava em quarto. E dependente aí do lugar que ele tava, o Jungmi tava junto com ele. Então, se ele tava em terceiro, o Jungmi tava em quarto. Se ele tava em quarto, o Jungmi tava em terceiro. Enfim, mais ou menos isso. É, os vencedores, então, né, do primeiro ao quarto lugar, ganhou como tipo, medalha, né? Uma segunda sessão de fotos de benefício aí, que dessa vez foi ao ar livre. Foi bem divertidinho também de assistir. Eles interagindo, bonitinho. Eu achei fofo, eu sempre acho fofo. Enfim, não tem muito o que dizer também. Depois disso, em um momento assim, de pura ilusão de relaxamento, na verdade, porque você sabe que não tem como não ficar tenso numa situação dessas. Enfim, o pessoal da equipe, né, reuniu alguns itens na sala de prática para meio que testar o MBTI do pessoal dos times. Eles pegaram, tipo assim, um cantinho pra leitura, um cantinho pra tocar violão e outro lugar ali, não foi nem um canto, né? Porque foi metade da sala, pra umas perucas coloridas e o joguinho chamado Limbo, que é aquele jogo que você tem, tipo, a corda e você tem que passar por baixo, assim, sem curvar pra frente, você tem que curvar pra trás. Enfim, na equipe Lucifer nós temos quatro extrovertidos e dois introvertidos, e foi muito legal de assistir, porque os dois introvertidos realmente ficaram quietinhos durante o negócio inteiro, enquanto o pessoal extrovertido tava surtando, fritando, principalmente o Jungmin. O Jungmin, ele rodou a sala inteira. Assim, ele conversou com todo mundo, ele fez todo mundo, ele fez o Cacho fazer exercício físico, cara. Ele fez todo mundo interagir ali com ele. Nossa, esse menino é espoletaço, misericórdia, esse menino não para quieto. Eles assistiram depois, né, tipo, o que que eles estavam fazendo na sala e tal. E aí os meninos comentaram, tipo, eu fiz isso. Aí o outro virou, eu fiz aquilo. Aí o John virou, eu não vi. E aí foi colocado que ele não viu porque ele tava ocupado, se divertindo de outro jeito. Mas, tipo, é tão aleatório. Tipo, não sei, enfim. A equipe de o então reagiu mais ou menos do mesmo jeito, apesar de que eles são 3-3. Então temos três introvertidos e três extrovertidos. De fato, eles reagiram como tal, né? Já que os extrovertidos foram muito extrovertidos e os introvertidos eram realmente bem introvertidos. Mas foi bem legal também de ver, porque eles, tipo, sabe quando o introvertido só não é introvertido com as pessoas que ele gosta muito? Pois é, esse era o caso. Então, sei lá, tipo, é só legal de ver ele se divertindo e conversando, bonitinho. Enfim, é só muito legal de ver a interação deles. Uma notícia saiu depois, assim, não chocou muito, que a SM sempre decide umas coisas assim, do nada, né? Vamos fazer isso, vamos. E aí muda todo o esquema do negócio, que dessa vez foi adicionar mais um trainee ao reality. Então, ao invés de serem 10 participantes, seriam 11 participantes. Isso porque a equipe ali, o time de debut, percebeu que o grupo precisava de mais um vocalista. Que os vocalistas ali principais eram o Jungmin e o Minjae, né? Que o grupo dependia muito desses dois. Tipo, eles tinham que sempre separar os dois e tudo mais, porque eles eram sim os melhores vocalistas e que eles queriam deixar as coisas um pouco mais balanceadas. Esse trainee novo é de 2005 e é trainee na SM há apenas 3 meses, mas que aparentemente ele tem, tipo, muito potencial para estar ali no time de debut. Aparentemente ele também aprende muito rápido, então isso é um ponto forte e tudo mais. Eles realmente deram algumas coisas boas ali. Eu falei do menino, né? Mas eu esqueci de falar o nome dele, né? Ele é o Daeon. Daeon, nascido em Daegu. Pois é, acontece. Enfim, o Xion também teve a. Como é que eu falo? Não tem palavras. Tipo assim, ele também foi a pessoa que pôde anunciar essa coisa nova, né? Que um novo trainee tinha sido. Gente, é sério, o pessoal da SM adora o Xion. Eu cheguei a essa conclusão, porque não é possível. Eles adoram o Xion. Inclusive, pra revelar, né, quem ia ficar em qual time e tudo mais. Foi o Xion também que falou que ia acontecer e tudo mais, mas tudo bem. Mas ele dividiu com o Yushi. Então ele falou
quem ia ficar no time A, e o Ishi falou quem ia ficar no time B, e eu acabei de perceber não, né? Quando eu tava assistindo, eu até esqueci o que eu tô falando, né? Enfim, quando eu estava assistindo, eu percebi que eu escutei poucas vezes a voz do Yushi, porque a primeira vez que eu ouvi foi, tipo, lá no primeiro episódio e tal, uns 5 minutinhos no máximo. E a voz dele é muito fofa. Ele parece ter uns 12 anos. Nossa, sério, ele realmente tem uma voz muito fofinha. Mas enfim. O pessoal então foi revelando quem ia ficar em qual time, né? Acabou que o Deon conseguiu ficar no time B, isso porque tinha 6 pessoas, tinham 5 pessoas em um time e 4 na outra. E o Sakuya tinha certeza de que ele ia ficar no time B também. Mas enfim, vou revelar então pra vocês quem que ficou no time A. O pessoal do time A foi Jungmin, Ryo e Ryu, que é lógico que a SM tem que bugar nossa mente, o Kaishu, o Anderson e o Sakuya, que acabou sendo o último, além do Yushi e o Xion. Mais uma vez, eles serão obrigados a participar das duas unidades. Enquanto no time B ficou, né, o pessoal que não ficou no time A, obviamente. Então, o Riku, o Heitetsu, o Daeon, que tinha acabado de chegar, o Haruta e o Minjay. Além, mais uma vez, do Yushi e do Xion. Foi assim que eles foram divididos. Depois disso, eles começaram a conversar então sobre músicas que poderiam ser apresentadas por eles, já que nessa missão eles teriam obrigatoriamente que apresentar uma música japonesa. Eles falaram sobre algumas músicas, nossa, a música tá vai ser boa e tal. E alguém comentou sobre Chain do NCT 127 e eu achei essa uma ideia perfeita. Olha, eu queria muito que a SM tivesse feito isso. Infelizmente ela não fez. Assim, eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz, porque eu sou apaixonada, louca, maluca por Chain. Chain é uma música perfeita. Eu acho que Chain é uma das minhas músicas preferidas do NCT. Não só do NCT 127, do NCT num total. E olha que esse grupo tem muita música, tá? Nossa senhora. Chain é perfeita, simplesmente perfeita. Eu paro tudo que eu tô fazendo pra ouvir Chain. E se chegar naquela parte ainda, depois do segundo refrão, que finalmente a gente tem a voz belíssima do Win Win, junto com a voz belíssima do Taylor, nossa, eu paro tudo que eu estou fazendo pra ouvir exatamente essa parte da música, porque essa música é perfeita, principalmente essa parte é incrível, magnífica. Mas enfim. E o Daeon tinha falado, né, que seria uma ótima opção também. Eles apresentaram Electric Kiss do EXO, que também é uma música japonesa, obviamente. E foi justamente essa música que o pessoal, né, a equipe falou que eles iam ter que apresentar. E o pessoal, tipo, nossa, você viu e tudo mais. Ele, não, foi só, né, uma premonição aqui. E sei lá, só quis comentar isso mesmo. Assim, se eles apresentassem Electric Kiss, porque eu sou maluca por Electric Kiss também. Se tem uma música que eu ouvi muito, 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 tipo, acho que, sei lá, uns 3 4 anos atrás, não foi nem quando foi lançada. Eu descobri essa música alguns anos depois, na verdade, porque essa música tem MV, mas o MV dela não é a música toda. Se você não tá sabendo, se você não sabia, pois agora tá sabendo. Vai lá ouvir, porque essa música é perfeita, magnífica. Gente, olha, eu não, eu acho que foi, tipo assim, uns meses depois que ela foi lançada. Eu nem sei quando que foi. Eu tenho quase certeza que não foi no lançamento, porque a primeira vez que eu ouvi essa música foi no Dance Practice. Então não foi no MV. Então já tinha sido lançado no MV. Mas assim, essa música é perfeita. É perfeita. E o pior é que eu ficava lutando pra achar essa música, porque no MV não é a música toda, né? E na época, assim, não tinha Spotify, não tinha Deezer, não tinha Amazon Music, né? E nem áudio direito. Eita! Nem áudio direito tinha no YouTube. Então, assim, eu lutava, né? Tinha que ficar ouvindo prática de dança, um monte de pé. Tum, tum, tum. Mas eu ouvia. Mentira, acho que não tem isso tudo também, não. Mas era quase isso. Enfim, junto então a Electric Kiss, que é uma música perfeita e maravilhosa, que tinha que ser disputada contra Chain, que eu ia ficar muito sem noção de pra qual time que eu ia torcer. Ao invés de Chain, eles vão apresentar Why do TVXQ, que é uma música boa, mas nada vai ser comparado a Chain, porque eu amo Chain. Na minha opinião, Chain é uma das melhores músicas já criadas. Chain é perfeita. Ai, mas a letra. Não importa, gente. A música e a batida e os vocais são perfeitos. Quem liga para o que a letra diz? Eu nem lembro, na verdade, o que a letra diz. Nem sei se é uma letra boa, se é uma letra ruim. Eu não sei. Eu só sei que Chain é perfeita. E Electrics também. Enfim. Vão ser essas duas músicas, então, que eles vão apresentar: Why do TVXQ e Electric Kiss do EXO. Mais uma vez, né, eles mostraram a equipe ali que é composta por 6 pessoas: 3 mulheres e 3 homens. Eu acho isso assim. SM sabe fazer divisão, né, gente? Que é isso? SM não é machista. Às vezes. Enfim. Nossa senhora. Eles. Que é que eu ia falar? Ah, tá. Eles estavam dividindo bonitinho. Mais uma vez eles mostraram, né, como que é feita a divisão. Tipo, nossa, fulano combina com essa música e tal. O que que eu falei lá no começo.
Mas é isso, tipo, o episódio acabou por aí mesmo, não mostrou muita coisa. Foi só isso, é isso. Mentira. Segunda, quarta e sexta, sábado, 5h30 sai vídeo longo. Nos outros dias sai vídeo curto às 7h30. Tem outras redes sociais também, que vale muito a pena. Mas eu acho que no mais é isso. É, ativem o sininho das notificações se você tiver gostado desse vídeo, porque qualquer forma de interação com esse vídeo ajuda bastante aqui o canal. E faz um tempo que eu não lanço vídeo, então eu sei que vocês estão esquecendo as datas e tudo mais. Eu sei, eu conheço vocês. Mas é isso, então. Até a próxima. Bye, bye.